Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Sou o professor Luciano Pimenta Valadares e hoje eu estou iniciando aqui uma série de aulas falando sobre fundamentos de finanças. Você que quer aprender um pouquinho mais sobre finanças é bastante interessante, porque é uma coisa que a gente usa tanto dentro das organizações, também quanto na nossa vida pessoal. Bom, e como é o início da série aqui dessas aulas, nada melhor do que começar, como a gente diz, né? Começar pelo começo. E o começo passa pelos conceitos iniciais sobre fundamentos de finanças. Espero que você goste, espero que você curte e que você possa ver a série inteira aí sobre fundamentos de finanças. Bom, o primeiro conceito que a gente traz dentro de fundamentos de finanças é o crédito e o juro, né? Esses conceitos importantíssimos para que a gente possa entender. Bom, o crédito deve ser associado ao tempo, uma vez que não existe empréstimo se não for relacionado com um espaço de tempo ao final do qual o tomador deve restituir ao credor a quantia emprestada. Então, o crédito é aquilo que você toma como seu para pagar a posteriori, né? Professor, mas crédito não é só dinheiro? Não. Quando uma empresa ela te entrega o produto sem você ter pago, ela está te dando um crédito, ou seja, ela está pagando aquele produto e você vai pagar esse produto para ela ao longo do caminho, ao longo do tempo. Já o juro é a remuneração cobrada justamente por esse crédito, ou seja, eu vou te emprestar o dinheiro, mas você vai ter que me devolver e para isso você vai me pagar para ter acesso a esse crédito. Então é expresso como percentual sobre o valor emprestado, ou seja, taxa de juros, e pode ser calculado de duas formas, juros simples ou compostos, como a gente vai ter oportunidade de falar ao longo dessa série aqui de fundamentos de finanças. Bom, mas como surgiu então essa questão de crédito e o sistema financeiro? Então, alguns autores relacionam o surgimento do crédito com a letra de câmbio, no final da Idade Média, mas pode afirmar que ele existe há mais tempo, uma vez que o direito romano previa punições para o não cumprimento de dívidas por parte do tomador de empréstimos. Então, lá mais de 2.000 anos atrás já se previa. Se você tem dívida é porque você pegou algum crédito com alguém e isso tem que ser pago. Bom, dentro da cronologia aqui abordada, a gente tem o seguinte, que inicialmente a letra de câmbio tinha por objetivo vencimentos à vista e sua grande utilidade era facilitar a troca de moedas entre as diferentes cidades, evitando os elevados custos de transporte e guarda de valores. Estava, portanto, dentro das regras do direito romano relativas ao contrato de compra e venda. Então, lá atrás, para que as empresas, para que você não levasse aquele monte de dinheiro, né, ou ouro para comprar as mercadorias, então, se aí começou a ter a ideia do, vou te entregar um papel assinado aqui, e esse papel vai ser aceito lá do outro lado, eles vão te entregar o mesmo percentual em ouro, ou a moeda que fosse corrente na época. Bom, gradativamente foi evoluindo para o vencimento a prazo, assumindo a troca de dinheiro no presente por dinheiro no futuro. Por apenas constar os valores finais de resgate, a letra de câmbio não identificava a natureza dos serviços adicionados, além da simples troca de valores entre as moedas, sendo possível a inclusão de juros, sem que pudesse identificá-la como empréstimo. Desse modo, escapava-se da condenação canônica à cobrança de juros e à usura. No passado, muito distante, você não podia cobrar juros, você ia para o inferno se você cobrasse juros. Ou seja, você era acusado de usura e a igreja ia lá te desconjurar por conta disso. Coisa essa que hoje em dia, né, já está muito comum aí, as pessoas estarem cobrando aí da gente os juros. Então, se fosse lá atrás, já todo mundo da igreja ia excomungar todo mundo por ser usura demais. Então, o aparecimento da letra de câmbio constitui-se assim em um marco importante para a facilitação do comércio entre as cidades, que realimentou o crescimento das operações financeiras com a consequente criação dos primeiros bancos. Ou seja, já que esse negócio dá para ter dinheiro no meio, pô, que tal a gente criar um mecanismo onde eu te empresto, mas você me paga por isso. Ou você arrisca levar seu dinheiro e ser assaltado no meio do caminho. E as pessoas preferiam pagar essa diferença aí
então surgindo assim os primeiros bancos. Embora haja notícia da existência de bancos no século XVIII, o primeiro, considerado moderno e semelhante aos atuais, foi o Banco de Amsterdã, fundado em 1608. Nesse período também que surgiram as sociedades por ações e as bolsas, formando, junto com os bancos, os três pilares do sistema financeiro como é conhecido hoje. Bom, então vamos falar aí sobre as instituições de intermediação financeira, que podem ser os bancos também. Então, o funcionamento do fluxo do dinheiro entre os agentes econômicos sugere a criação de um modelo didático com três categorias a princípio. Quais categorias? Você tem aí os agentes superavitários. O que são esses agentes superavitários? São aquelas pessoas que conseguem poupar, as pessoas que conseguem guardar, as pessoas que, como você, eu espero, gastam menos do que ganham no mês. E aí essas pessoas colocam o dinheiro delas aonde? Numa instituição de intermediação financeira. Ou seja, quando você pega um empréstimo, não é o banco que está te emprestando, é alguém superavitário que está te emprestando. Concordo que muitas vezes o superavitário é o próprio banco, né? E aí ele vai te emprestar parte do dinheiro dele também, mas ele opera muito com o dinheiro dos outros. Então, superavitários é aquele que gasta menos do que recebe durante o mês. Ao contrário disso, que eu espero que não seja você, tem os agentes deficitários, justamente o contrário, aqueles que não conseguem honrar todos os seus compromissos só com o dinheiro dele, aí ele tem que buscar dinheiro dos superavitários para poder honrar todos os seus compromissos. Acontecer isso de vez em quando? Normal, cuidado, acontecer isso o tempo todo. E aí os bancos criaram também os cartões de crédito, que é justamente isso aí, emprestar dinheiro aos deficitários. Se você é superavitário, dificilmente você vai estar pegando dinheiro emprestado. Mas se você é deficitário, é aí que a corda aperta e você acaba pegando esse dinheiro emprestado. E no meio desses dois existem os agentes de intermediação financeira, bancos financeiros, distribuidores, corretores de valores, etc. A agiota não é agente de intermediação financeira, tá, gente? A agiota é crime, a agiotagem é crime, né? Então, o que esse faz? Ele permite que o superavitário se encontre com o deficitário e ali eles trocam. E onde é que ele fica com a grana aí, professor? Como é que ele ganha? Bom, ele fica com risco. Então, o banco ele vai te cobrar mais ou menos pelo empréstimo por conta do risco, porque é o seguinte, o banco vai pegar e vai falar assim, Luciano, me dá seu dinheiro, eu te pago 1%. Ah, mas vai emprestar para o João, que o João pode ser um mal pagador, vou emprestar 10% para o João. Poxa, mas aí o banco vai ficar com 9%? É, mas ele fica com risco, porque o banco vai ter que me pagar o meu 1% de qualquer forma. Agora, o João não pagar o banco, aí é problema do banco. E aí que os bancos entram nessa intermediação. Então, a relação de concessão, intermediação e tomada de recursos por parte dos agentes facilitadores e tomadores de recursos por meio da sua entrega e devolução com custo prêmio, que são os juros, como eu te falei. E aí a gente tem essa figura aí que realça muito bem. Deixa eu pegar aqui o meu apontador laser. E aí a gente tem aqui, então, os superavitários, como vocês estão vendo aí. Do outro lado a gente tem os deficitários. E tem aqui o intermediário no meio, onde ele pega o dinheiro dos superavitários e empresta para os deficitários a uma diferença de juros. Depois ele recolhe esses dinheiros dos deficitários e tem que fazer o pagamento dos superavitários, ficando com a diferença. Então, assim que funciona muito as instituições financeiras, como a gente conhece. Lógico, é só isso. Tem um monte de coisinha no meio aí, que ao longo dessa série aqui você vai ter a oportunidade de acompanhar comigo. Espero que você goste, espero que você vá até o final, porque é bastante interessante a gente falar sobre os fundamentos das finanças. Fica aqui meu abraço, meu até logo. Tchau, tchau.